Quero cumprimentar a todos e a todas. Estamos agora aqui, 1h e pouco da tarde, para dar uma informação sobre o que está tramitando na Câmara dos Deputados, que se refere ao apoio aos estados e municípios do Brasil e, ao mesmo tempo, quais as condicionantes que veio do Senado. Então, primeiro esclarecimento a todos os servidores de Santa Catarina, tanto dos municípios, quanto do Estado, quanto da União. O que está em debate? Primeiro, a Câmara votou o PLP 149 com critérios claros para apoiar estados e municípios da Federação, sem condicionar a privatizar Celesc, Casan, sem condicionar se os governadores ou prefeitos devem ou não dar aumento, corrigir salário, etc. O Senado, com uma manobra que montaram lá, junto com Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, recolocaram condicionantes no PLP 39. Mudaram o PLP 149, apensaram o nosso num outro projeto e virou o PLP 39. Neste PLP 39, diminui os valores para estados e municípios, muda os critérios para estados e municípios de distribuição dos recursos e, ao mesmo tempo, coloca novamente o condicionante de aumento, de não correção, de congelamento do salário dos servidores públicos, dos municípios, do Estado e da União. Tem estados da Federação que estão 5 anos sem correção monetária. Não estamos falando nem em aumento salarial, correção monetária. Então, estão usando a pandemia para diminuir o serviço público da saúde, para diminuir o serviço público para a população da educação, da assistência social, da assessoria à agricultura familiar, ou seja, diminuir a força das políticas públicas, onde em época de pandemia justamente precisamos de governo, de quanto vota-se 1 trilhão para os banqueiros, 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros, já foi votado para os empresários que ganham e têm um faturamento até 10 milhões por ano, já votamos a renda básica, que o governo queria R$200, passamos para R$600, e agora estamos votando apoio aos estados e municípios, mas os neoliberais, o Paulo Guedes, quer sacrificar o serviço público, sacrificando o servidor. Porque o povo tem que perceber que a hora que tu sacrifica o servidor público, tu sacrifica o serviço público. E em período de crise, se não tiver governo, se não tiver Estado, se não tiver política pública, como fica a situação da saúde, da educação, do emprego, do crédito, do subsídio para habitação, etc., para assistência social, para renda básica. Então, aos servidores públicos aqui, acompanham o processo de votação e o que a nossa bancada está discutindo. Primeiro, nós vamos apresentar um requerimento. O requerimento de preferência é: primeiro vamos votar o 149, que não tem nenhuma condicionante para servidor público, não tem nenhum sacrifício para o nosso povo. Esse é o primeiro ponto. Esse é requerimento. Tem destaques nossos para suprimir o artigo 8, que é o famigerado artigo 8, que coloca as condicionantes em relação aos servidores dos municípios, do Estado e da União. Vamos deixar que governador decida, vamos deixar que prefeito decida. Decida se pode ou não corrigir a inflação, se pode ou não dar aumento, mas não obrigar, vedar, proibir uma lei federal junto e condicionando para municípios. Então, cada realidade é uma, cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua realidade e a União também tem a sua. Só que a União pode emitir moeda, estados e municípios não podem. Então, nós queremos apoiar os estados e municípios, queremos recuperar o poder e receita para conseguir continuar honrando as atividades e as políticas públicas. Isso nós já fizemos no PLP 149 e por isso queremos recuperar o 149
para não ter nenhuma condicionante, nem em relação a privatizações, nem em relação a sacrifícios dos servidores. Só faltava, em época de pandemia, nós sacrificar ainda mais os serviços públicos para o povo brasileiro e sacrificar ainda mais os nossos servidores. Portanto, essa é a nossa posição agora. Precisa acompanhar a votação. Nós vamos apresentar um requerimento de preferência para que não seja votado o PLP 39 do Senado, mas que seja votado o PLP 149, que foi da Câmara dos Deputados, que nós já votamos há mais de 15 dias em apoio a governadores, em apoio aos municípios, aos prefeitos deste país. Então, essa é a nossa posição e vamos acompanhar para ver como que a nossa bancada, as bancadas de oposição, as demais bancadas vão se posicionar em relação ao PLP 39 do governo federal, do Paulo Guedes, junto com o Senado. Eles montaram uma manobra, deram um drible para sacrificar o serviço público, porque eles querem menos Estado, mais neoliberalismo, menos políticas públicas, menos proteção ao nosso povo na saúde, na educação, na segurança, na assistência social, na agricultura, no subsídio do Estado. O mundo fracassou do neoliberalismo, fracassou, não tem o que fazer. Então, repetir isso em plena pandemia, continuar neoliberalismo em plena pandemia, nós precisamos de governo para atender o povo, precisamos de governo para atender os empresários, precisamos de governo para manter o emprego, precisamos de governo para cuidar da saúde, do coronavírus, dessa pandemia que está morrendo por esse genocídio de um irresponsável governo Bolsonaro no nosso país, que podia ter evitado milhares de mortes. E vai ter muito mais colapso no Sistema Único de Saúde, e a gente vai ver o quanto é importante o Sistema Único de Saúde público para o nosso povo. Então tem aqui muita gente acompanhando, Moisés Jonas, que Deus abençoe, Sigfredo, Ricardo, cara que quer que o governo aumente a inflação, tem que adicionar o artigo 142, isso sim, José Martins, Julivar, só podia ser PT, vai contar, vocês foram quem mais roubaram. Olha, Julimar, esse discurso aí já passou, o time do Bolsonaro, os bolsonaristas estão com dificuldade de fazer qualquer defesa. Em 2014, quando vocês começaram a sabotar, nós tínhamos pleno emprego no país, nós que mais defendemos universidade pública, escola técnica federal, Minha Casa Minha Vida, emprego, 20 milhões de empregados no nosso país, e apoiamos o serviço público, onde que fizemos mais concursos e valorização do serviço público nesse país. Então, está chegando a 149, agora é só distribuir. Marcos Paulo, Ana Flores, boa tarde, professor. Sigfredo, o negócio não é só imprimir cédulas de dinheiro. Não, Sigfredo, não é só imprimir cédula, não. Mas o governo, como qualquer outro país do mundo, está fazendo para enfrentar e não pagar juro. Só faltava buscar de banqueiro dinheiro para enfrentar a crise, para retomar a economia, retomar os empregos, que vai ter muitos ainda sendo desempregados nesse país. Boa tarde, deputado Francisco de Assis, um grande abraço, parabéns aí, Francisco, pelas tuas lutas aí. Cleide Dias, é isso, obrigado, Cleide. Cleide Dias, ok. Então, os servidores, os trabalhadores, nós precisamos continuar pressionando todos os deputados federais para que eles possam aprovar apoio aos estados e municípios, como já fizemos com apoio aos empresários, apoio aos banqueiros, apoio à renda básica que o governo precisa distribuir. Agora precisa apoiar os estados e municípios para atender a pandemia, até porque o governo Bolsonaro está atendendo muito pouco a pandemia, pelo contrário, está aumentando as mortes no país, aumentando o genocídio nesse país, por isso que não tem outro caminho a não ser fora Bolsonaro. Abraço, Pedro, Cleide, Florianópolis presente, José Lúcia Robredo, ok, Marcelo Silva, boa tarde, deputado, alguma possibilidade de impeachment? Sim, tem possibilidade, depende da pressão da sociedade, do povo. Cometeu vários crimes de responsabilidade, como da crise sanitária, aglomeração, etc., cometendo crime comum, inclusive produzindo crime, não mostra seu próprio exame do coronavírus, como crime de responsabilidade, não chamado, que dizem que faz manifestação para acabar com a própria democracia, e não é possível. Então tem muito crime, sim, fora Bozo, fora Bolsonaro, Mourão e todas as suas políticas. Abraço em Florianópolis, Rogério Ramos,
Márcia, João, contamos mais uma vez com o deputado, com a sua luta, parabéns pela sua atuação, sempre pelos trabalhadores e trabalhadoras, obrigado, Márcia, vereadora nossa de Zorteia, Maria Lúcia Menegoto, São Miguel do Oeste, Maria Lúcia, um abraço para você, Marcos Paulo, vocês ficaram 16 anos para dizer que está disputando, deputado, mas que deixaram o legado devido. Marcos Paulo, primeiro não foi 16 anos, foi só 12, depois vocês deram um golpe e botaram o Temer, que tirou emprego, tirou milhões de emprego, tirou dinheiro para a economia, tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro da saúde e congelaram para 20 anos os investimentos na saúde que agora está faltando para atender o coronavírus. Karen Cristina, Lula falou o que queríamos ouvir de um presidente. Abraço, é isso aí, Cristina. Foi um grande estadista, Lula o que mais criou universidades federais, Lula que mais criou institutos federais, que mais valorizou o serviço público nesse país, e por isso que terminou com 87% de bom e ótimo o seu governo. Cléo Oeste, Lula falou o que queríamos ouvir, é isso. Cléo, parabéns, deputado, sempre agindo com transparência, é isso, Cléo, tem que ser transparente no que nós defendemos. Raimundo Lima, fora Bolsonaro. Então vamos continuar defendendo, vamos acompanhar a votação, o relator está tentando ver se muda alguns conteúdos, porque nós não vamos aprovar o conteúdo que vai sacrificar em plena pandemia, em plena crise, o serviço público para o povo brasileiro. Banqueiro tem dinheiro, muito liberou, Paulo Guedes, o Banco Central está ali liberando mais de R$1 trilhão para banqueiro, não é possível sacrificar serviço público da saúde, na educação, na segurança, na assistência social, na agricultura, no serviço que o povo tanto precisa em período de crise. Parabéns, deputado, Linda Cir, Fabiano Gustavo, Gustavo Buzeto, vocês não conseguem ter prova nem crime, botaram um ex-presidente na cadeia sem prova e sem crime, e agora o Bolsonaro, que é envolvido em milícia, tu não tem muita condição aí de falar das milícias do Rio de Janeiro que estão interferindo na Polícia Federal, que nós nunca interferimos, e porque tem muito crime, muita corrupção nesse governo, está fazendo muitos escândalos nesse país. Otília, parabéns, deputado, pelo menos meu voto não foi em vão, grande deputado, forte abraço. Linda Cir, Pastore, ok. Rogério Ramos, saudades do nosso Brasil de antes. É isso, Rogério. O Brasil tinha, 2010, a revista Veja, que era contra o governo, diz que o Brasil e o povo era mais feliz. E por isso que tem que ter governo que distribua a renda, que distribua a oportunidade, que distribua a educação, que distribua a saúde. Não faça com esses governos neoliberais que começou com o Temer, gerando desemprego, gerando mais desigualdade social, menos recursos para a saúde, menos recursos para a ciência, menos recursos para a tecnologia. Não vou falar nem do governo Bolsonaro, porque isso é uma tragédia de governo. As pessoas que votaram no Bolsonaro, que muitos estão se arrependidos, e parabéns os que estão fazendo autocrítica, mas tem alguns ainda teimosos que não conseguem enxergar a realidade, não conseguem enxergar essa tragédia do pior presidente que um país já teve, e um pior presidente no mundo agora para enfrentar a crise da pandemia. E vocês começaram a perceber que tem os bolsonaristas, que alguns já estão ficando doentes, alguns estão morrendo do coronavírus, e começam a entrar em parafuso, começam a entrar em desespero, porque foram na onda do Bolsonaro, saíram para a rua, foram para a aglomeração, e agora estão doentes, estão morrendo, e vai colapsar o sistema de saúde, e aí a gente vai defender novamente SUS, Sistema Único de Saúde, né? Saúde pública, educação pública, universidade pública, ciência, tecnologia, industrializar o nosso país. Estamos importando máquinas e equipamentos para enfrentar o coronavírus da China, porque aqui não estamos produzindo. Quem sabe a pandemia vai colocar a nós a necessidade de industrializar novamente o país naquilo que a gente precisa, e não só commodities, não só minério, exportando a baixo valor agregado para o nosso mundo. Maria Lúcia, obrigado. O seu Pedro, como assim vocês estimularam a crise dos municípios que poderiam ter tido muito diferente? Aqui em Fraiburgo, por falta de consciência, hoje estamos com mais de 300 profissionais. Secretário, eu não estou entendendo que a questão de Fraiburgo, de mais profissionais, aí parou a fala. Precisa compreender, nós somos municipalistas, nós apoiamos. Com o Lula em 2009 foi 1% a mais do FPM, com a Dilma em 2014, eu que coordenei no Congresso Nacional, foi mais 1% do FPM, e queremos votar agora, que parte de uma emenda, mais 1% para setembro para os municípios. Fomos municipalistas, a presidenta Dilma distribuiu máquinas e equipamentos para todos os municípios até 50 mil habitantes, distribuímos recursos e renda
e por isso, Luciano Kovaleski, parabéns, deputado, sou militante de Bela Vista do Todo, olha aí, ó, Rogério Ramos, Valta Lula, Sigfredo, como você... Sigfredo com Lula, Sigfredo, é muito lamentável a baixaria, você se desqualifica com um tipo de conteúdo desse. Sigfredo, é lamentável a desqualificação própria. Cuidado que o ódio é o veneno que tu toma achando que vai matar o outro. Cuidado que você vai morrer envenenado pelo teu próprio ódio. Vê a realidade, vê a situação que estamos vivendo no país, vê Bolsonaro fazendo tanta porcaria nesse país. Precisa ter um pouco mais de decência aí e você fazer autocrítica, porque vocês não querem admitir que vocês escolheram o pior presidente que é a história do Brasil. A história vai mostrar. Vocês vão ter vergonha de vocês mesmos, de ter escolhido um presidente incompetente. Convivi 8 anos com ele. Não discutia nada de educação, nada de ciência, nada de tecnologia, nada de agricultura, nada de municipalismo. Os prefeitos lá ouvindo o Bolsonaro, na época pré-campanha, sentiram vergonha de ouvir o que ele dizia, que não entendia nada. Então, é isso aí, Zig, Romilda, Celeste, Rogério Ramos, é isso aí, um abraço para vocês, Nitesen, ok? Obrigado pela força, obrigado pela construção. Então, agora estamos acompanhando o apoio aos estados, apoio aos municípios, mas não vai ser em sacrifício ao serviço público e aos servidores públicos. Queremos e já votamos o apoio aos estados e municípios no PLP 149. Nós não vamos utilizar a pandemia para sacrificar ainda mais o povo brasileiro. Esses neoliberais fracassaram no mundo inteiro. É o Estado que tem que intervir, é o Estado que tem que apoiar os empresários. Tem muitos aí que discutiam neoliberalismo, estão todo mundo pedindo socorro agora para o governo. Sim, e o governo tem que socorrer as empresas, tem que socorrer e manter o emprego, tem que socorrer os estados e municípios, porque o governo federal, que é o único que pode emitir moeda sem produzir taxa de juro, porque estamos em deflação, estamos em decrescimento econômico, então não vai ter problema inflacionário, emitir moeda, e emitir moeda não é pegar de dinheiro de banco para pagar juro para banqueiro. Mas como os bolsonaristas gostam muito de banqueiro, gostam muito dos rentistas, gostam muito de viver da renda e não do trabalho, não da produção de riqueza, Sigfredo, vocês não conseguem ter uma prova, Sigfredo, então vocês só falam porcaria, não se envergonhem de ti mesmo, porque você está um dos desqualificados que não tem condições aqui de fazer qualquer diálogo, porque não tem argumento. Quem não tem argumento vai para intolerância, para baixaria, e nós não fizemos isso. Força Pedro, Geni, Cláudio Nazareno, a história do Brasil do futuro é já agora, diz que o atual governo não cuida da vida do povo. Cláudio, é isso, não cuida. Os países que cuidaram melhor do coronavírus, melhor da pandemia, estão saindo mais rápido e retomando a economia. Os países que se descuidaram, como os Estados Unidos, que se tivessem mantido o isolamento social 2 semanas, ter iniciado o isolamento social 2 semanas antes, no mínimo 20 mil americanos a menos de mortos. O Brasil vai para o genocídio, vai para o colapso do sistema de saúde logo nas próximas semanas. Fortaleza, Pernambuco, Maranhão já estão em colapso. E se manter essa lógica de 70% de contaminações, como o Bolsonaro quer, como os bolsonaristas querem, como esses aloprados querem, pode chegar a 1 milhão de brasileiros mortos se manter a lógica de Nova York, o mesmo percentual de Nova York de contaminados, se manter essa lógica no Brasil, pode chegar a 1 milhão. Isso é um absurdo. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime de lesa pátria. E isso é lamentável ver posições desta natureza. Em nome do quê? Em nome do quê? Então, produzem crimes contra a vida humana, contra o povo, contra os trabalhadores. E aos poucos eles também serão atingidos, porque o povo não vai tolerar. Como ficam os contratos que foram assinados pelas prefeituras e não recebeu auxílio emergencial, e não recebeu salário, o professor mora em Santa Cruz. O auxílio emergencial, olha aí, mais de um mês nós votamos o auxílio emergencial de R$600, porque o governo queria 200 pila. Ô bolsonarista Sigfredo, R$200 vocês queriam, propuseram, mandaram uma lei para a Câmara por R$200, nós conseguimos 600 e 2 pessoas podem chegar a 1.200. Nós queríamos um salário mínimo, como os outros países estão fazendo, apoiar uma renda básica mínima universal. Todo mundo deveria ter uma renda básica. O Suplicy sempre foi o grande defensor da renda básica.
Rafael, Bolsonaro só dando umas sumanta de laço. Rafael, eu acho que não tem que dar sumanta de laço, tem que ganhar no argumento, tem que ganhar na defesa de um outro projeto. Ouro presente, sempre contigo. Marcos, Paulo, mas o Camilo Santana é do PT. Sim, o Camilo Santana é do PT, sim, é de Ceará, e está em crise, como os outros estados estão, porque o governo federal está incentivando o povo a ir para a rua, o governo federal não está apoiando os estados, não manda respiradores, não manda recursos, está um mês enrolando no PLP 149 e agora montou uma manobra no Senado para tirar mais sacrifício do povo, do servidor público, do serviço público. Então, Luiz Carlos Pedroso, obrigado aí pela tua presença, Marcos Paulo também, e por isso que Rafael Boff vai... eu vou entrar nessa questão de bater nos bolsominions com críticas. Nós temos que fazer a crítica nos argumentos, crítica naquilo que é insustentável, e é insustentável quando alguém defende a destruição da democracia, ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Quando alguém defende neoliberalismo em plena pandemia, tirar e sacrificar o povo, os trabalhadores. Nós queremos Estado que induza o desenvolvimento, que faça política pública, como qualquer país do mundo sério está fazendo nesse momento. Então perdeu toda a compostura, perdeu 60%, e eu não preciso nem ser eu, 64% da população brasileira não acredita no Bolsonaro quando ele fala de pandemia. 64%. 60% do povo brasileiro entende que está equivocada a política do Ministério da Saúde com o novo ministro. 49%, segundo a XP, do setor investimento, do setor rentista, dos banqueiros aí, numa pesquisa de ontem divulgada nessa segunda-feira, 49% de ruim e péssimo. Ainda tem 27% aprovando o governo e 24% de regular. Dos 27% já vai baixar para 20%, porque as pessoas estão percebendo, que esse governo não combate a corrupção, pelo contrário, esconde a corrupção de sua família. É um governo que não cuida do povo, não cuida da vida do povo brasileiro, é um capacho dos americanos, dos Estados Unidos, e agora o Trump está dando um Trump no Bolsonaro, tá? Dizendo que o Brasil está equivocado no tratamento e querem até fechar as fronteiras dos Estados Unidos para brasileiro não conseguir entrar lá, porque o Bolsonaro errou, se equivocou. Olha o Trump dando um puxão de orelha no Bolsonaro, quem diria? E o Bolsonaro um puxa-saco, que ilustra o sapato do Trump, em vez de defender o povo brasileiro, em vez de defender a pátria e a bandeira do Brasil, né? Que eles estão rasgando e estão produzindo violência, inclusive, nas suas manifestações. Então, Fátima Regina, fora Bolsonaro, Rogério Ramos, fora Bozo, miliciana, Maria Lúcia, efeito dominó. Maria Lúcia, efeito dominó, eu não entendi bem, porque eu não peguei a parte anterior aí das falas de filantrópicos no nosso estado, os hospitais filantrópicos, aqui tem outro que comentou. Sim, eu sou um dos deputados federais que mais apoia os hospitais de Santa Catarina, do nosso oeste, apoiei aí com mais de 8 milhões, agora esse ano mais 1 milhão para o Hospital Regional de Chapecó, 4 milhões para o Hospital Santa Terezinha de Joaçaba, mais de 1 milhão e 100 mil para o Hospital de Curitibanos, e assim por diante, hospitais menores. A gente está apoiando os hospitais para cuidar da saúde, cuidar do nosso povo, cuidar da vida, isso que é fundamental, cuidar da vida do nosso povo. Eu que sou educador, sou professor, estamos lutando tanto para que nossos jovens continuem mantendo as suas condições. Votamos a lei do FIES agora, na semana passada, para suspender esse período de pagamento, para que os jovens mantenham a expectativa de continuar estudando nas universidades, retomar em seguida, após pandemia, os estudos, que é importante, a qualificação profissional é importante, e nesse período de pandemia aproveitar o isolamento para ler, para escrever, para estudar, para os bolsonaristas também fazerem suas autocríticas, dar uma estudada sobre economia. Os próprios economistas liberais do Brasil, os liberais, dizem que o Estado precisa apoiar as políticas públicas, precisa enfrentar o isolamento social. O próprio
Zinguelas, que é um professor de Oxford, liberal, diz que o país que melhor enfrenta o isolamento social, mais rápido sai da pandemia e mais rápido volta a crescer, com menos mortes, com menos vidas ceifadas. E quando fala em vida, as pessoas têm que perceber que as pessoas que morrem do Covid-19, vocês estão acompanhando Manaus como uma tragédia humana, mas vai acontecer nos outros estados e vai acontecer em Santa Catarina também. Vai entrar em colapso o sistema de saúde de Santa Catarina. Os técnicos do Ministério de Saúde, que foi divulgado ontem na Folha de São Paulo, que vai nas próximas semanas entrar em colapso também em Santa Catarina, porque o governador, que começou bem aqui no estado, levou pressão, mudou de posição e, lamentavelmente, liberou inclusive um shopping que virou vexame mundial no maior jornal do mundo, New York Times, mostrando um shopping com aglomeração humana, e aí em 2 semanas já dobrou, triplicou o número de contaminados. E quando se fala em morte, o que eu fiz filosofia, fiz teologia, e na nossa cultura a gente faz velório, a gente se despede, a gente faz sepultamento a partir das diferentes concepções religiosas e culturais que cada um tem. A pandemia está produzindo uma tragédia humana que não só está matando, mas está tirando o direito de velar, o direito de sepultar. Porque como é uma doença contagiosa, é impedido inclusive de fazer velório e aglomeração humana. Por isso que as famílias cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus pais, cuidem dos seus avós, os jovens que são os mais contaminados, mas não têm sintomas, mas podem contaminar os outros. Então você cuide da tua vida, é tão importante a tua vida. O resto é detalhe, Quando mais me impactou, quando o empresário em Joinville, um dos primeiros que morreu em Santa Catarina do Covid-19, ele tinha muito dinheiro no banco, mas faltou oxigênio no pulmão e não conseguiu comprar oxigênio. E agora que vai colapsar o sistema de saúde, não vai ter mais respirador, não vai ter mais UTI para ninguém, a não ser aqueles que vão estar internados. E muitas outras doenças que podia ser evitado, não vai ter UTI para ele. Com um AVC ou um acidente, UTI também para eles. Então, quando a gente vê lá pessoas em Manaus fazendo opção para morrer em casa porque não tem mais lugar para pôr seus entes queridos, isso se chama sofrimento humano, se chama derrota humana. Quem sabe essa pandemia nos ajude a discutir meio ambiente, cuidar do meio ambiente, porque vai surgir novos vírus. É o vírus da vaca louca, é o vírus da peste suína africana, é o vírus da gripe aviária, é o vírus de um animal também, do coronavírus. Então, nós temos que rediscutir o meio ambiente, rediscutir a nossa natureza, rediscutir o alimento saudável para o ser humano, rediscutir o alimento saudável para o ser humano, por quê? Porque se tiver imunidade, se tiver uma saúde, né, boa, se tiver uma alimentação saudável, se tiver boa vitamina D, se tiver isso tudo, ajuda a cuidar e evitar de morrer pelo coronavírus. Por isso, mais uma razão de cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, cuidar da alimentação que seja cada vez mais saudável. E hoje, olha o que eu vi ontem, as pessoas que têm vitamina baixa no organismo. Numa pesquisa na Indonésia, de 780 pesquisados que foram infectados pelo coronavírus, os que estavam bem da vitamina D, 49,7% que estavam dos 780 com boa quantidade de vitamina D no organismo, só 4% morreram do Covid-19. Os que estavam de média, né, de dificuldade de vitamina D, 80 e poucos morreram, e os que estavam graves na situação de vitamina D, 99% morreram do Covid-19. Então começa a associar, e as pesquisas já estão indicando, cuidar da saúde, cuidar da alimentação saudável, cuidar da vida, é se proteger do vírus, porque pode ser que depois venham novos vírus, como tem vindo ao longo da história
e pelo desequilíbrio ambiental, pelo desequilíbrio da biodiversidade, pelo desequilíbrio que dos animais infectam o ser humano. Dos ser humano da República, brincando com a morte do povo. Mais de 7.000 mortos. A hora que chegar perto de alguém nosso, conhecido nosso, parente nosso, familiar nosso, aí a gente vai ver, sentir o que é a dor de ter apoiado um crime, um criminoso que está produzindo crime de responsabilidade, crime contra a saúde pública do povo brasileiro. E nós não queremos Manaus para Santa Catarina, mas se nós se descuidar, nós logo ali na frente seremos Manaus também. Por isso que os próprios países estão aprendendo. A Itália aprendeu, o prefeito lá de Milão não para, fez autocrítica e pediu perdão, e a crise econômica aprofundou nesses países, diferente dos países que saíram como o Vietnã. Exemplo para o mundo, um único morto até agora no Vietnã, como em outros países. Vamos aprender com os acertos, aprender com os erros. Tem que ser assim. E por isso estamos juntos, Ricardo Oliveira, Mauro Luiz Perosa, na Serra onde eu moro, é o segundo maior polo industrial do país. Nesses últimos dias o que se vê é a gente perdendo emprego, é isso. E por isso que nós votamos. Empresas até 10 milhões de faturamento já têm votado, as empresas maiores nós já votamos. O governo tem que permitir que os bancos liberem. Os bancos estão segurando o dinheiro. Nós agora permitimos que o governo possa comprar títulos secundários dos bancos para dar liquidez. Vai fazer? Quanto tempo vai demorar? Ou essa tese de ser contra o isolamento social demora para passar o renda básica, demora para passar dinheiro para os empresários, demora para manter e passar os recursos para os estados e municípios. Para o quê? Para todo mundo ir para a rua? Para todo mundo ser contaminado? Essa é a tese do Bolsonaro, lamentavelmente. Mas nós não podemos comungar com ela, porque ela produz morte. Nós temos que defender a vida. Nós temos que defender esse país, esta nação. Por isso, Guido de Paula, pensei que você já tinha desgraça. Guido, baixaria tua, Guido, aí nós não te damos bola. Ricardo Oliveira, o capital de giro é para pessoas. O capital de giro é para pessoas. Não, Ricardo Oliveira, o capital de giro é para as empresas. É para as empresas girar e manter as empresas, não é para as pessoas. A renda básica é para as pessoas, né? Crédito pode ser para pessoa física ou jurídica, mas o capital de giro é para pessoa jurídica. Ricardo Oliveira, as pessoas precisam ter moeda para poder comprar e a economia tem que ter para quem vender. Sim, Ricardo Oliveira, sim, tem que ter moeda. O governo pode emitir moeda nesse período de crise, como outros países estão fazendo. Segundo, tem que manter o crédito e manter o emprego para ter consumo minimamente. Tem que apoiar a agricultura familiar e camponesa para continuar produzindo alimento. Nós temos um projeto de lei 1322 que tem que votar urgentemente. Tem que colocar 1 bilhão, não só 500 milhões, no PA, no Programa de Aquisição de Alimento, para apoiar os agricultores produzindo alimento para o povo consumir. Precisa da moeda, precisa de apoio. Agora, não tem como. A pandemia está matando, a pandemia está destruindo empregos e setores econômicos. Precisa, aos poucos, de evitar o máximo que tenha produção de problemas sociais e econômicos. Como é que faz? Ação de governo. Ação do município, ação do Estado, ação da União. Segundo, como em qualquer país do mundo, os neoliberais dizem não tem que ter Estado, não tem que ter governo estadual, não tem que ter município. Então tu imagina, sem SUS, o que seria hoje o povo brasileiro. Como o menino lá nos Estados Unidos não tinha plano privado de saúde, lá não tem SUS, morreu sem ser atendido, com 23 anos do Covid-19 e morreu. Minha área de contabilidade, Ricardo Oliveira, minha área de contabilidade. Ricardo, então eu não entendi todo porque eu não consegui ler toda a tua fala, mas a questão de contabilidade com política econômica. Política econômica, até os liberais disseram que o neoliberalismo fracassou e precisa de Estado para recuperar a economia. Sem o Estado botar dinheiro na economia, não vai ter recuperação econômica. Então tem que cuidar do isolamento social, morrer o menos possível de gente,
para que a gente saia mais rápido dessa pandemia, como vários países estão fazendo neste momento. Geni, obrigado, Pedro, por liberar recursos para Xanxerê. Obrigado, Geni, um abraço, sempre parceiro de Xanxerê, lá para a área da saúde, para a área da educação, para os nossos bairros, tá? Aos amigos lá, o Adrianinho, a todos, o Checker, um grande abraço aos amigos de todos aí de Xanxerê. Então, vamos terminando a nossa live. Nós começamos a live mais para colocar a preocupação da votação do 149 ou do 39 na Câmara dos Deputados, que nós queremos votar o PLP 149, que apoia estados e municípios, sem sacrificar o serviço público, sem sacrificar o nosso povo e os servidores públicos. Por isso que nós estamos aqui participando desse processo de votação. Então, um grande abraço para todos vocês. Agora vou continuar o processo de votação na Câmara, e tem vários requerimentos sendo discutidos e vai para votação. O que nós queremos apoio a estados e municípios, PLP 149, sem sacrifício do serviço público e dos servidores públicos. Em época de pandemia, vamos proteger o povo, vamos proteger os trabalhadores, vamos proteger os servidores e os nossos agricultores. E proteger o setor produtivo, os empresários, menos para banco e mais para o setor produtivo. É assim que nós vamos superar essa crise com mais rapidez, defendendo a vida, cuidando-se. E se você que possa ficar em casa no isolamento, fique, cuide da sua vida e cuide da vida do outro. Um grande abraço solidário e fraterno para todos vocês. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Estou muito feliz, muito contente. Um abraço a todos. Vamos em frente.